Como que você avalia a atuação do tanto de Flamengo e Santos lá na Ilha do Governador, quanto de Corinthians e Patriota da Colômbia? Porque agora a gente vai falar do grande jogo da noite. Vamos voltar para a Arena do Palmeiras, para São Paulo. Nossa dupla está lá pronta para participar aqui com a gente. Odinei, Vila, sejam bem-vindos novamente. E eu estava escutando o Vila falar que o primeiro tempo do Cruzeiro foi improvável e o do Palmeiras foi tão improvável quanto, né, o segundo tempo do Palmeiras. Mas o bom é que o jogo foi agradabilíssimo, um jogo com 6 gols e 2 equipes fortes. E o jogo em aberto, né, classificação em aberta para definir em Belo Horizonte. Exatamente, Roger. Mais uma vez, boa noite para você, ao Ricardo Rocha, também ao nosso Thiago Maranhão aí no Troca de Passes. Vila, primeiro tempo de 3-0, segundo tempo de 3-0, 3-3. Jogaço, hein, Vila? Jogaço. Um abraço a todos. Essa questão que o Roger lembrou, o improvável do primeiro tempo, o improvável do segundo tempo, as polêmicas, o lance de impedimento no gol do Palmeiras, ou um pênalti não marcado, no meu modo de entender, para o Borja também no segundo tempo. Enfim, a tensão, a emoção, os gols, tudo isso compõe essa grande partida que foi Palmeiras e Cruzeiro, Odinei, desde o primeiro tempo. 7 títulos em campo, 4 do Cruzeiro, 3 do Palmeiras e 2 vezes decidiram a competição. E a gente está acompanhando aí a edição dos nossos melhores momentos. A gente viu o Guerra fazendo uma boa jogada e dali para frente o Cruzeiro dominou completamente. Não é que dominou porque fez 3 ataques e conseguiu 3 gols, 100% de aproveitamento. Defensivamente também, o Palmeiras não conseguiu chegar na área do Cruzeiro, praticamente não levou perigo. Eu até falava no finalzinho que é difícil a gente falar em perfeição, mas se ela existe, o Cruzeiro chegou muito perto no primeiro tempo. Esse segundo gol do time do Cruzeiro, sensacional. Já que o programa é troca de passes, Roger, foram 10 toques e o 11º, o gol do time do Cruzeiro. Fala, parceiro. Eu ia entrar nessa questão, né? Porque o Cruzeiro faz 3 gols de almanaque, né? 2 grandes contra-ataques, o primeiro e o terceiro. Contra-ataques perfeitos, e o segundo gol, uma jogada de apoio, de aproximação, de jogadores triangulando, ultrapassagens e o último passe para o Robinho finalizar, são 3 gols de almanaque. O segundo gol que a gente fez até a numeração de trocas de passes na lateral do campo. Então, além da marcação do Palmeiras, você tem a marcação da linha lateral, que dificulta mais ainda esse tipo de jogada. Tudo bem que o Palmeiras ainda estava naquele momento tentando se recuperar do primeiro gol, o time um pouco perdido, mas o Cruzeiro no primeiro tempo controlou absurdamente a partida. Falamos do primeiro tempo, agora vamos falar do segundo tempo. Os uniformes são os mesmos, a arena é a mesma, o comentarista e o narrador, os repórteres também, mas o jogo foi muito diferente. O Cuca fez uma alteração, né? E não poderia ser diferente. Também é verdade. Também a mesma coisa. Mas o Cuca fez uma alteração, amigos, muito interessante. Ele colocou o Borja em campo, mas talvez não foi nem a entrada do Borja que tenha feito tanta diferença, embora tenha ajudado muito. Mas o deslocamento do Dudu, que passou o primeiro tempo todo aberto pelo lado, principalmente pelo lado esquerdo, como é o tradicional posicionamento dele, colocou o Dudu dentro da área, com aquela altura toda, brigando ali, e ele brigou muito. Aquela altura toda, 1,67. Pois é, foi uma alternativa muito bacana, funcionou muito bem, tanto é que o Dudu se destacou, foi o melhor jogador em campo. Você falou da alteração, né, da entrada do Borja, e o que você achou também da troca dos laterais do Palmeiras, né, no segundo tempo, ou já no primeiro tempo, né, porque ele coloca o Egídio no lugar do Fabiano, traz o Zé Roberto para o meio campo e coloca o Tietê. São 2 laterais mais leves, né, que conseguem chegar mais à frente, tirando o Fabiano e o Zé Roberto, que tem mais dificuldade de dar esse apoio ao pessoal da frente. Isso alterou um pouquinho a maneira do Palmeiras jogar? Você sabe que no primeiro tempo, quando foi feita a alteração, não surtiu tanto efeito assim. O Palmeiras... É que no primeiro tempo, realmente, o domínio do Cruzeiro foi tão grande que o Palmeiras não se encontrou apesar da mudança. Mas você tem toda a razão. Deu uma leveza, uma chegada maior ao Palmeiras, que o time do Cuca, embora ele tenha feito a alteração na primeira etapa, ele só conseguiu utilizar, aproveitar dessa mudança efetivamente no segundo tempo. Pois é, muito interessante esse jogo, porque no Campeonato Brasileiro o Cruzeiro vem numa reação também, assim como o Palmeiras, que vem de 3 vitórias seguidas. O Campeonato da Copa do Brasil, uma outra competição de mata-mata, primeiro tempo de Mano, o segundo tempo de Cuca.
mas não dá pra gente resumir só nos treinadores um jogo como esse. E a cronologia dos gols, né, faz com que o palmeirense deixe o estado aplaudindo, como a gente viu aqui. 32 mil torcedores. 32 mil torcedores. O cruzeirense fica um pouco mais chateado, mas na verdade a vantagem do Cruzeiro é bem interessante. O Cruzeiro joga em casa praticamente pelo empate. Se a gente considerar que um outro 3-3 é improvável, o 0-0, o 1-1, o 2-2, a gente não vai duvidar porque é futebol. Mas o Cruzeiro entra no segundo jogo daqui praticamente um mês com a vantagem de jogar em casa e praticamente com o empate a seu favor. Ricardo Rocha, o que pois é, Roger, Ricardo, grande jogo. O que é interessante é que não são só as alterações de peça, de elenco do Palmeiras, né? O Cuca mostra que tem um repertório muito grande, usando as mesmas peças dentro de campo. O Palmeiras terminou o primeiro tempo muito cabisbaixo, ainda teve a saída do Guerra lesionado, ou seja, o torcedor muito preocupado, houve algumas vaias no Palestra Itália na saída do primeiro tempo. E aí o Cuca mexendo no posicionamento do time mostra o repertório dele e desse time. Muito, ele tem domínio sobre o seu elenco. Normalmente o Cuca, ele é assim, ele conhece seu elenco, conhece seus jogadores, né? E ele viu que no primeiro tempo foi completamente, concordo, se você ver os gols de alto nível, gol de bola em pé. Esse segundo gol do Cruzeiro que a gente tá falando é de toques rápidos, velocidade. Só e outra coisa, pra frente, e pra frente, em busca do gol. Não é aquela jogadinha que tu vai de lado, faz um cruzamento. Então foi um belo jogo, né? Eu acho um resultado merecido. Tudo que fez o Cruzeiro no primeiro tempo e o que fez o Palmeiras, e tanto o Cuca como também o... Essa base do Cuca, desse time do Cuca, né? Alguns jogadores foram contratados, mas a maioria jogou com o Cuca ano passado. Mas tem um detalhe que a gente não pode ignorar, embora seja detalhe mesmo, que é muito pequeno. O terceiro gol do Palmeiras, quando a bola é lançada, o Thiago Santos está um tiquinho à frente, posição irregular. A gente tem a imagem, né? Porque durante a transmissão a gente mostrou essa falta quando é cobrado. O Thiago Santos está um pouquinho, é sempre muito discutido, né? A parada fica mais fácil pro auxiliar, né, Thiago? Roger, e como a bola... se fosse nesse duelo de treinadores, como o Odinei e o Villaron mencionaram ali, algum dos dois levou vantagem ou os dois teve um tempo para cada um? Teve um tempo para cada um, é lógico. 3-3. 3-3? Quando o Mano sai na frente, tendo uma proposta de se defender e sair no contra-ataque logo no início, o Cruzeiro jogando fora de casa, tudo fica à mercê do Cruzeiro, né? Porque vai ter mais espaço, ele vai conseguir construir os outros contra-ataques com mais qualidade. A gente começava... E aí o Cuca vai ter que quebrar a cabeça, né? Para tentar vislumbrar o que ele pode mexer na equipe para fazer a equipe crescer de produção. A gente conversava durante o jogo, queria a opinião também do Vila, do Odinei. A gente falou, por que o Cruzeiro recuou tanto? Aí vocês, não é que o Cruzeiro recuou, o Palmeiras cresceu muito, o Palmeiras começou a amassar. Tem como um time que é amassado, como a gente diz, reagir, buscar um contra-ataque, não ficar tão acuado nesse momento? Tudo interfere, né? A volta do Palmeiras do intervalo, a maneira como o Cuca mexe, o Cruzeiro até entender como está funcionando um novo Palmeiras é mais difícil, a atmosfera do estádio, porque os gols saíram um atrás do outro no início da partida, então você fica acuado. O Palmeiras acuou o Cruzeiro. Eu não consigo falar, o Mano recuou o time do Cruzeiro. O Vila enxergou dessa maneira. E eu queria que o Vila também falasse sobre as alterações do Cruzeiro, se surtiram efeitos negativos, né? Porque ele tira o Romero, que estava muito bem no jogo, e colocou o Hudson. Depois coloca o Ábila no lugar do Robinho. E tem um detalhe interessante, né, Roger, Vila? O gol do Palmeiras, né? 6 minutos do segundo tempo, né? Conseguiu a reação muito cedo. É que, assim, é difícil a gente analisar o futebol só com a questão pragmática, né? O preto no branco, como vocês lembraram. Tem toda uma atmosfera de estádio, tem o fato do gol ter saído rápido. Você, ao mesmo tempo que você aumenta a confiança da torcida, do Palmeiras, você começa a criar um pouco de receio ao Cruzeiro, que já fica com aquele pé atrás, e aí, será que eu saio, será que eu não saio? Enfim, em relação às mudanças do Cruzeiro, Roger, até por o Cruzeiro ter ficado com a sua confiança abalada, eu acho que a proposta era interessante. A entrada do Hudson, do Ábila, você reforçar essa saída de bola, manter a velocidade, já que o Palmeiras se expunha demais, mas como a confiança estava lá embaixo, a atmosfera estava a pressão muito grande, o Cruzeiro não conseguiu. Vamos fazer o seguinte, Roger, o Thiago e também o Ricardo Rocha, saem Odinei e Villaron e entra o técnico Cuca, o técnico do Palmeiras. Um abraço, galera, até a próxima. Diagonal, um toque bem feito, o Cruzeiro jogou sem centroavante, vindo para buscar o Rafael Sobis e o Thiago Neves. Nós
não conseguimos entender isso, os zagueiros meus sobravam e eles vinham numericamente com um jogador a mais. E acabou 3-0 o primeiro tempo, mas se você olhar as finalizações do primeiro tempo, o Palmeiras teve muito mais, só que não foi nenhuma certeira. O Cruzeiro foi cirúrgico, nas 3 que teve, dentro da proposta dele, fez 3 gols. Ainda no primeiro tempo nós fizemos uma mexida e no segundo tempo mudamos a atitude, passamos a disputar as jogadas de maneira a ganhar, diferente do que foi no primeiro tempo, pressionamos o adversário e tivemos mais de 20 conclusões no final do jogo, né? Delas entraram 3, mas nós poderíamos ter buscado o 4º gol, o 5º gol. Mas depois que fez o terceiro, parece que fica aquela sensação do dever cumprido, um medinho aqui ou ali de tomar o 4º gol, mas diminuímos muito a intensidade depois desse gol. Acho que a gente poderia ter tocado um pouquinho mais, respeitando, é lógico, que o esforço que foi feito absurdo para buscar o 1, o 2 e o 3, e de uma disputa que estava praticamente liquidada, nós entramos no páreo de novo, jogamos em Minas, lógico, e o Cruzeiro tem uma grande vantagem, mas ela foi muito maior. Cuca, gostaria de falar com você a respeito dos atacantes. O Borja hoje, pelo espaço que ele teve no segundo tempo, ele se aproximou um pouquinho do jogador que você quer ver em campo, um pouquinho mais participativo? Nessas horas difíceis, o jogador tem que responder, como respondeu o Dudu fazendo os gols, como responderam o William fazendo gol, como respondeu o Guedes aparecendo para o jogo, como respondeu o Borja lutando. Então ele mostrou para nós que ele pode e sabe lutar. É isso que a gente quer dele. Presença de área, definição, luta pelo espaço, diminuição e aumentar o espaço, que são as normas do jogo. Ele entrou num momento super delicado e ajudou bastante a equipe. Cuca, qual a lição que fica do jogo de hoje, né? Esse jogo que o Palmeiras conseguiu buscar um resultado mais uma vez na temporada, né? Parece que o primeiro tempo, às vezes o Palmeiras não começa bem. Aconteceu isso na Libertadores, não com você aqui no comando, mas na Copa do Brasil agora aconteceu. Qual a lição que fica? Porque mata-mata é que o Palmeiras terá pela frente em Libertadores e ainda esse jogo da volta contra o Cruzeiro. Mas incrível, né? São situações de jogo que ocorrem. Um erro nosso de posicionamento originou o primeiro gol do Cruzeiro bem feito no contra-ataque que eles fizeram. Nós sabíamos que era a velocidade do contra-ataque o perigo maior nessa partida, porque a Copa do Brasil ela premia o gol fora, o Cruzeiro ia jogar para fazer o gol. E em 2 outras jogadas bem elaboradas, o Cruzeiro foi cirúrgico, nas 3 que teve fez 3-0. E se você não tem um time capaz de reagir, porque naquele momento o torcedor não está a teu favor. Eles fizeram o torcedor vir a favor deles. E aí vira uma panela de pressão. Vem o 1, vem o 2, vem o 3. Poderia ter vindo uma virada épica, né? Mas o que fica de lição, como você me perguntou, é que a gente tem que ter organização 90 minutos. 10, 15 minutos que nós não tivemos organização, nós fomos penalizados com 3 gols que a gente tomou.